O homem que não foi meu, um dia será de Alzira, e passará os seus dedos sobre suas pernas de virgem, e contará o segredo daquele olhar de menina. Amado, bem sabia que os meus delírios noturnos nunca te resguardariam do sabor dos frutos novos. Os homens querem Alzira, e os escondidos dos mares, e as conchas que não se lançam às vontades das marés. Há muito que pressentia teu gesto de retirada, como a noite espera o dia mergulhada no silêncio. Alzira, menina pura, teu corpo feito de lírios, assustada aquele meu maduro e já sem vontade de lutas e de emboscadas. Olá a todos que nos seguem aqui na Curadoria ILST. Eu sou Daniel Fuentes e eu estou aqui para fazer uma abertura para esse dia especialíssimo nosso, que é o Educação em Liberdade Especial de Flip. Vocês já veem, como de costume, o Renato Murza e a Amanda Pancieira aqui em cima. E também hoje a Cláudia Costin, que nos honra enormemente com esse bate-papo de hoje. Então, antes de passar a bola para eles e a gente começar o programa, eu queria fazer alguns agradecimentos, porque é super importante. Eu acho que na cultura todo mundo só sobrevive junto, só sobrevive com parceiros, com criações em conjunto. E nesse ano de 2020, isso ainda é mais radicalmente importante, né? Então eu preciso fazer esses agradecimentos. Bom, o primeiro agradecimento está aqui na janelinha aqui em cima, para o Renato Musa, que hoje comanda com a Amanda o programa. O Musa eu conheci na Flip em 2018, a Flip que homenageou a Hilda. O Musa era diretor da Flip, e a gente começou a ter os primeiros contatos ali, mas aí depois, no ano passado, 2019, que parece uns 15 anos atrás, 2019, a gente começou a conversar sobre uma reconstrução do Instituto, né? Eu entendia que a Flip foi a cereja do bolo de uma caminhada linda que o Instituto fez, mas eu entendi que aquela caminhada precisaria ser reinventada. E me aproximei do Musa, a gente começou a bater o papo e não paramos mais até hoje. E desde então, o Musa é diretor do Instituto, mas ele, mais do que isso, é essa parceria super importante, que é o que eu acho que ficou mais importante ainda nesse 2020 maluco. Queria agradecer a EPTV, que é parceiríssima aqui na Curadoria ILST, e ao Instituto EPTV, que também foi muito parceiro do nosso educativo em especial. A gente fez algumas ações super importantes que deixaram a gente muito orgulhosos, e o Instituto EPTV teve ao lado nesses momentos. E da EPTV, que é a parceira na Curadoria ILST. Também queria agradecer a Janine Avelar, a Cacá Bicalho e ao Círculo Hilda ILST, lá de Belo Horizonte. Vocês viram no comecinho do programa, nessa vinheta inicial, uma pílula poética. Ao longo dessa semana são 5 pílulas poéticas lindas e especialíssimas, feitas por eles. Queria agradecer enormemente. Tem todas as indicações deles. Se vocês forem na Curadoria ILST e visitarem a playlist especial deles, das pílulas poéticas, vocês vão ver. Tem todas as indicações para chegar nas outras coisas que eles produzem. O Círculo Hilda ILST trabalha lindamente a obra da Hilda, lá de Belo Horizonte. Eu queria agradecer do coração mais essa parceria. Queria também falar de todo mundo que participou dentro do Instituto. Eu prometo que é uma lista de agradecimentos curta, que participou desse 2020. O Musa é o primeiro, mas queria falar também da Amanda, que está aqui, que foi fundamental para o nosso educativo ganhar cada vez mais vida. E, claro, da Olga Bilenque, que é a guardiã da Casa do Sol,
artista plástica fantástica que virou nesse 2020, se descobriu praticamente uma youtuber que tem o Diários da Casa do Sol, que ontem recebeu o Zé Cabaleiro. Quem não viu, veja, porque o programa foi sensacional com o Zé Cabaleiro. E queria agradecer, por fim, a Mariana Teixeira Soares, que é agente da Hilda, foi super importante em todos esses processos desde então, e a Companhia das Letras, que é a casa editorial da Hilda, e também foi super parceira nesse trabalho até aqui. Enfim, e Amanda Panciero. E Amanda Panciero, falei da Amanda. Falou, e o André Arruda, e o André de Arruda. O André Arruda estava na lista. E o André Arruda faz o culturalista. Até sexta-feira a gente acerta isso. Até sexta-feira a gente acerta. Mas é isso. Então, agradecimentos feitos a todos, que ontem o começo foi meio assim, meio tenso de primeiro dia. Eu acabei perdendo a lista de agradecimentos, mas queria fazer e enfim, deixar vocês agora com Amanda e Musa e Cláudia Costin. E vou sair. Bom programa para vocês. Obrigado, Daniel. Obrigado a você também. Então, aproveitamos aqui, nós fomos agradecidos, agora agradecer você pela liderança. E vamos falar de educação em liberdade aqui hoje, no nosso programa, que estamos aqui há 8 meses, encontro das águas aí entre a educação e a cultura, formulando uma pergunta que vamos hoje nos preparando para falar com a Cláudia Costin, mas eu vou deixar você apresentar ela, eu entreguei. Vai lá, Amanda. Boa noite, Musa. Sim, hoje a gente tem o imenso prazer de receber a Cláudia Costin aqui na nossa Casa do Sol Digital. A Cláudia, que é fundadora e diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, professora universitária do mestrado em Educação em Harvard e foi diretora global de educação do Banco Mundial. E mais uma série de experiências e histórias maravilhosas que falaremos ao longo desse programa. Cláudia, muitíssimo obrigada de ter aceito o nosso convite. É um prazer imenso ter você aqui. O prazer é todo meu. Boa noite a vocês dois, boa noite a todos que nos ouvem. É uma alegria estar aqui participando da curadoria Hilda Hilst. Eu até fiquei pensando, quando recebi o convite, falei, será que entenderam bem quem eu sou? Eu nunca pesquisei a Hilda Hilst. A minha filha, ela tem um livro publicado sobre a Hilda Hilst. Eu falei, será que não me confundiram com ela? Mas não, era eu mesma que queria falar. Era você mesmo. Então, fiquei muito honrada com o convite. Eu normalmente falo para um público mais voltado à educação, mesmo quando falo de artes e de cultura, embora também já tive uma trajetória na cultura, mas fico muito honrada com o convite. Obrigado, a honra é toda nossa. A gente aqui a Hilda Hilst era uma pessoa que prezava muito o conhecimento, né? Ela, na Casa do Sol, ela recebia todo tipo de artistas, mas também de cientistas, pesquisadores, físicos, filósofos, que iam lá conversar. Era um lugar seguro em que as pessoas, ainda mais naqueles tempos ali, 60, 70, podiam ir lá e debater livremente as ideias e criar conhecimento e tal. Então, esse viés da busca radical pelo conhecimento é um valor muito importante para o Instituto, inspirado nela. Para mim também. Exatamente. Então, vê que era com você mesmo que a gente queria falar. E a gente, justamente aqui no Educação em Liberdade, esse programa que a gente inventou aqui, e que está explorando esse encontro, né, de educação. Até eu devo dizer que uma vez eu conversei com o Calil, que era o secretário de Cultura com quem eu trabalhei, e ele falava muito disso, dessa dificuldade que era fazer a educação e a cultura conversarem, porque parece que brigam e que têm abordagens diferentes e que não conseguem se entender. E você que já foi, além de ministra da Administração e Reforma do Estado, ou seja, olhou para a administração pública com olhos de ver,
foi secretária da Cultura do Estado de São Paulo e secretária da Educação do município de Rio de Janeiro. Eu acho que é a melhor pessoa para nos dizer como é que isso funciona. É possível falarem a mesma língua, criarem coisas juntos? Deixa eu dar um relato um pouco pessoal para mostrar que é possível, sim. Eu sou filha de uma refugiada de guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial, minha mãe saiu do seu país num processo bastante complicado, né? Foi em 44 que ela saiu da Hungria. Então, para quem sabe história, pode imaginar em que circunstâncias ela saiu. E minha mãe tinha, né? Já faleceu. Ela tinha uma paixão por aprender, por conhecimento, pelas artes muito grande, mas ela não conseguiu completar o ginásio. Ela, por uma série de circunstâncias, ao chegar no Brasil, não reconheceram os estudos dela e ela teve que ser meio autodidata. Isso marcou ela profundamente e me marcou porque ela sempre dizia para nós, não esquece que a única coisa que ninguém pode roubar de você é o que você tem na cabeça. Então ela falava isso para meus irmãos e para mim, isso ficou muito forte e eu fiquei assim quase com um sentido de missão em relação à educação. Eu comecei a minha vida profissional como professora de educação básica. Eu desviei um pouco e fui para o caminho das políticas públicas por algumas circunstâncias de vida. Mas só voltando ao relato da minha mãe, ela adorava a música, ela adorava as artes, ela respondeu um programa de auditório, estou tentando lembrar, O Céu é o Limite, que chamava, Sim. Na televisão, sobre os impressionistas, isso sem ter ginásio, porque ela adorava as artes e adorava aprender. Ela pintava nas horas vagas, ela tinha uma relação com as artes muito forte e com a educação, com a perda da educação que ela teve. Então, na minha trajetória de vida, as duas coisas se conectaram. Mas eu queria educação, eu queria trabalhar com política educacional. Então, não dá tempo de eu contar como é que eu fui parar em administração pública, em políticas públicas, não foi escolha minha, mas quando eu fui para esse caminho, tive que ir para esse caminho, eu descobri que a educação pode ser olhada como política pública e queria trabalhar com isso. Quando eu recebi o convite para ser secretária de Cultura, eu já tinha toda uma jornada em tentar fomentar a leitura como um hábito de prazer, a leitura literária. Eu já tinha acumulado algumas experiências, não só na educação, como na cultura, e eu pensei, eu vou aceitar isso e vou trazer a agenda da literatura para dentro da Secretaria da Educação, porque me convidaram para ser secretária de Cultura em São Paulo, porque estava muito desorganizada a gestão da cultura. Então, eles queriam a minha competência como gestora, que eu já havia sido, eu fui servidora federal, de carreira, então eu tenho uma ligação, eu sei gerenciar bem política pública. E me chamaram por isso, mas eu não vim para pôr em ordem só. Já que eu vim, eu pensei, eu vou levar a questão da literatura. Eu frequentei bibliotecas públicas, eu fui muito conectada com ganhei prêmios literários quando era criança, né? Fui presidente da Academia Juvenil de Letras, que talvez só eu me lembro que existiu isso, Então, eu gostava muito desse mundo. E a minha preocupação foi como é que eu ligo esse mundo com o mundo da educação que eu gosto tanto. Eu escrevi uma coluna para a Folha de São Paulo, acho que há 2 semanas, falando de arte na escola. Ai, tá incrível. Eu recomendo todo mundo a ler, inclusive. É uma coluna lindíssima. Então, e é uma homenagem também a Evelyn Yoshpe, que
que tinha um Instituto Arte na Escola, e eu consegui fazer com a minha equipe alguns arranjos interessantes que têm a ver com essa questão de como é que a gente faz as águas se juntarem. Por exemplo, na Pinacoteca, criar o programa Bem-vindo Professor, em que a gente, junto com a Secretaria de Educação, trouxe professores, e o Marcelo Araújo, que era um craque, trouxemos os professores para receber um curso de arte, mas professores não só de artes, de português também, a partir do acervo da Pinacoteca, que é muito forte em século XIX e comecinho do XX, para trabalhar com seus alunos releituras dessas obras, a história disso, para ele não simplesmente trazer para uma visita como quem vai a um zoológico, para que essa visita seja significativa e dentro de um projeto. A gente fez também a relação das bibliotecas, colocar bibliotecas em todos os municípios que não tinham biblioteca, e a conexão entre biblioteca e escola, e uma série de outras áreas. Depois, quando eu fui secretária de Educação no Rio de Janeiro, eu fiz o movimento inverso. Como é que você coloca professores de artes desde o Fundamental 1? Por que artes tem que começar no Fundamental 2? Lógico que o professor dito primário, o professor generalista, pode trabalhar com a expressão artística das crianças. Mas que tal colocar um professor de artes de verdade? Alguém que teve algum preparo para isso. É outra... É para interagir com esse professor generalista na criação das atividades, dos planos de aula. Agora, o que mais ajuda nessa conexão entre as duas é olhar para a política pública do ponto de vista do beneficiário da política pública e não do agente da política pública. Deixa eu me tornar mais clara. Da mesma maneira que a política sanitária, a política de saúde, não é voltada a beneficiar os médicos, a política educacional não é uma política pública voltada a beneficiar os professores. Os professores são os principais agentes no processo e precisam ser respeitados e valorizados por isso, mas eles não são a finalidade da ação pública. Muita gente acha que a política cultural, a finalidade é ajudar os artistas. Exato. Não, a finalidade é lidar com as necessidades culturais da população. Então, você apoia a produção cultural não como um fim em si mesmo. Essa não é a principal realização. Você apoia a produção cultural para ampliar o repertório cultural da população, para dar acesso a diferentes formas de expressão para a população. Então, você está olhando para as necessidades culturais da população e não para a produção cultural como um fim em si mesmo. Da mesma maneira que o ensino não é um fim em si mesmo, ele tem que resultar num processo de ensino-aprendizagem, alguém aprende. Essa é a conexão para mim. Deixa eu fazer só uma pergunta. Isso você falou uma coisa que até nem era o assunto aqui, mas sempre me toca, como eu também sou artista, além de gestor, e tem um discurso nas políticas públicas de cultura, essas de incentivo fiscal e tal, mesmo de fomento direto e tal. Fala assim, não, é o seguinte, eu não vou te dar dinheiro para você fazer arte, só vou te dar dinheiro, em contrapartida à arte que você vai fazer porque você quer, você tem que fazer também uma parte educativa, uma ação social, no entendimento de que essa criação artística, essa intervenção cultural não é um benefício social. O que você pensa disso? Eu não concordo com essa abordagem, eu vou falar por quê. Porque quando você fomenta a arte, não para que em cada obra de arte haja um benefício social, porque os benefícios vão transcender a vida, vão ultrapassar a vida daquele artista. Então, aquele artista que produz, é um pouco como financia ciência, só se ela virar uma coisa prática para a população. E boa parte das descobertas, entre aspas, práticas para a população, vieram de pesquisa pura.
A arte tem uma característica também assim. Então, você pratica mecenato ou público ou particular, não porque de imediato o que o artista está produzindo vai virar alguma coisa a ser usufruível. Você financia porque a arte em si é uma coisa positiva e porque, com certeza, gerações depois vai se descobrir o valor daquela produção artística. Quer dizer, se a gente pensar no baixo reconhecimento que o Van Gogh teve em vida, fala, não, eu não vou ajudar em nada porque não resultou em nada de positivo para a população. Meu Deus do céu, a humanidade se beneficia da existência das obras do Van Gogh, gerações e gerações. Fale que a política pública tem que olhar para as necessidades culturais da população, não há uma relação unívoca entre o investimento que eu dou e o resultado prático que eu tenho no curto prazo. Não é utilitarista, né? A arte não é utilitarista. Pode ser utilitarista. A gente não pode condicionar a determinadas demandas, né? Eu tenho essa demanda aqui, então eu vou criar uma arte que soluciona essa demanda. Essa demanda, né? Ia ser muito triste se o mundo fosse assim, né? Muito triste. Por outro lado, você tem que pensar no cidadão, sim. E você tem que pensar no cidadão em uma série de iniciativas, desde formação de plateia, a atividades educativas, a frequência a museus, uma série de iniciativas e até a expressão, a gente falava antes de começar essa nossa conversa aqui, o mais oficial, na questão de que a expressão artística não é exclusividade ou monopólio de artistas de verdade. Quer dizer, pessoas comuns podem, por meio de uma expressão artística, e isso a gente vê na escola, extravasar sentimentos, fazer coisas de que elas gostam muito, que lhes dá prazer. Da mesma maneira que alguém não faz educação física porque quer virar um atleta necessariamente de resultados, as aulas de arte na escola não são voltadas a produzir artistas. A encontrar artistas, né? Às vezes tem uma lógica de descobrir. Vamos descobrir talentos, né? Não, ela vê porque faz parte do ser humano usufruir do belo e do instigante ou produzir aquilo que para aquela pessoa representa o belo e o instigante. Sim. É o desenvolvimento das pessoas, né? Dos humanos, né? Dos humanos. E voltando também a essa conversa que a gente estava tendo um pouquinho antes, que eu achei muito interessante, é essa possibilidade de, além de expressar seus próprios sentimentos, de ter novas ferramentas para lidar com a sociedade, né? Então, a escola ela não tem um objetivo único, exclusivamente de formar conteudistas, né? Muito pelo contrário, a BNCC ela vem exatamente trazendo uma concepção de competências e habilidades. Então, quais competências e habilidades os cidadãos precisam para ter uma vida social, coletiva, dentro do atual momento e dos momentos futuros. Então, como queria entender ouvir um pouquinho mais da sua concepção sobre como as artes e a cultura, elas são essenciais nesse momento onde a gente tem uma mudança estrutural curricular, né, para essa concepção de competências e habilidades, a gente tem a inserção das habilidades socioemocionais dentro do contexto educacional, o que já é uma vitória muito grande, a gente conceber isso como parte do currículo, mas nos meios práticos, né, e aí tentando não ter um discurso utilitarista, mas pensando em como viabilizar isso de fato na prática. A arte pode ser um caminho? Lógico. Eu vou falar disso em duas partes. Uma primeira, para falar de como a arte pode ajudar a desenvolver integralmente o ser humano. E uma segunda parte relacionada a algumas competências que vão ser vitais para o século XXI, especialmente no contexto do que
passou a ser chamado de Revolução 4.0. Eu, naquela coluna da Folha da Arte na Escola, eu falo de um livro muito interessante que eu li, que chama, ele não foi traduzido ainda para o português, mas se eu for fazer uma tradução simples, Em Busca de um Aprendizado Profundo. Ele foi escrito por um professor de Harvard, muito, muito bom. Ele começou a pesquisar escolas públicas nos Estados Unidos que, de alguma maneira, estão trabalhando com um aprendizado mais aprofundado, que vocês vão ver para o século em que a gente vive, para a quarta revolução industrial. E ele achou um experimento muito interessante, esse experimento especificamente, acho que eu não cito, que é usar teatro para trabalhar aprendizado profundo. Eu achei muito interessante como ele descreve, porque eles acharam um professor fabuloso de teatro que fazia a cada ano a turma escolher um texto, produzir os cenários, produzir os figurinos, ensaiar, dividir os papéis, ensaiar a peça, deixá-la pronta, até que você apresente com um grau de profissionalismo bastante elevado. E o pesquisador que escreveu o livro falou assim, olha, eu não vi em nenhuma sala de aula um trabalho de aprendizagem profunda tão bem feito quanto nessa aula de teatro. Porque o que eles tiveram que fazer? Uma boa parte deles não vai virar ator de teatro. Eles aprenderam a resolver colaborativamente problemas com criatividade, que é uma competência central para o século XXI. Exatamente. Por meio da arte. Por isso que eu digo sempre a professores de arte que vêm conversar comigo, por que vocês não trabalham desde a pré-escola com produções. Quem trabalha com artes plásticas, um tempo chamava plástico, depois passou a chamar de visuais, ou vice-versa, tanto faz. Mas quando vocês trabalham com artes, que tal fazer produções coletivas? Elas são muito desafiadoras para crianças, porque, naturalmente, uma quer desenhar uma coisa, outra quer desenhar outra, eles vão ter que aprender a negociar o que eles estão desenhando exatamente. Eu quero desenhar nesse pedaço da folha, você quer no mesmo pedaço que eu quero, nós vamos ter. Então, você aprende desde mediação de conflitos, você aprende colaboração, você aprende, você exprime aquilo, você aprende a completar a obra do outro, que também é uma coisa, é autoral, mas é um autoral coletivo. E isso é muito rico, você aprende muito ao fazer isso. Não é que deveriam fazer só dessa maneira, mas é uma das expressões artísticas interessantes para serem exercitadas na escola, para aqueles que não necessariamente virarão artistas. E a negociação artística não é uma negociação objetiva, né? Não tem necessariamente um critério. Não tem certo e errado. Olha, o meu desenho está melhor que o seu, então vai o meu. Não, tem que criar, tem que realmente solucionar subjetivamente os conflitos. Isso é ainda mais complexo. E aí tem uma pergunta do público aqui, que eu acho que tem a ver também com essa nossa investigação aqui, que é sobre como é que também as artes podem entrar na graduação, né, na formação de educadores. Né? A gente entrevistou também o Cristiano, público da Secretaria de Educação de São Paulo, que é um cara incrível e que fala muito disso, do lugar da arte na educação, na parte do educador. Porque o educador também precisa ter essas mesmas habilidades socioemocionais para ele também solucionar conflitos que também são subjetivos, independente artístico. Como é que a gente trata isso na área da formação de educadores? Então, aí eu inverteria a tua pergunta dizendo como é que a gente não trata, infelizmente. Porque
se tem um consenso internacional hoje sobre formação de professores, é que há que haver muito mais diálogo entre teoria e prática na formação de professores. É interessante que eu li um livro nessa pandemia, todo mundo começou a ler A Peste do Camus, e ler um monte de livros sobre pandemia. Eu não sou exceção, eu li tudo que dialogasse com pandemia levemente, até um livro de não ficção chamado A Grande Gripe, de 1918, sobre a gripe espanhola, chamada espanhola, que na verdade não é espanhola. E ao ler o livro, eu fiquei impressionada com o que eles mostraram, porque as crises também são oportunidades de inovação. E eles foram mostrando como é que a formação de médico mudou do final do século XIX em diante, nos Estados Unidos. Não mudou por causa da gripe, mas teve um diálogo forte com a gripe. Porque até então, a profissão de médico não tinha prestígio nenhum. Ser médico, é só ler as obras literárias que falam de médico. O Guerra e Paz descreve um médico e o coitado do personagem é um médico. Né? Um açougueiro chique, né? É um açougueiro chique. E aí, até o final do século XIX, a formação de médicos, inclusive na Universidade de Harvard, era feita sem seletividade, ou seja, o fulano não precisava saber química nem biologia para ser médico. Segundo, era feita por meio de um conjunto de palestras sobre a história da medicina, sobre algumas coisas da medicina. Não eram palestras. Teoria. Teoria. De qualquer semelhança com a educação, depois formação de educadores, né? Quem é da área sabe disso. Estou entendendo. Aí, o que eles fizeram? A Johns Hopkins descobriu que na Alemanha eles estavam mudando a formação de médico, tudo prático, muito mais forte, criando hospital universitário. Então, eles mandaram uma missão para lá, e eles criaram a Johns Hopkins já com hospital universitário, já com laboratório científico, para ter diálogo entre teoria e prática. A formação de professores, de médicos, vamos voltar só mais um pouquinho nos médicos. Aí, a partir dessa experiência, o governo americano contratou um pesquisador chamado Flexner para visitar todas as faculdades de medicina lá e ver quais que não têm essa relação entre teoria e prática. Fecharam mais de 1.000 faculdades de medicina nos Estados Unidos. O que aconteceu com a profissão de médico? Passou a ganhar um prestígio muito grande. Eles tiveram um papel importantíssimo na gripe chamada espanhola, que na verdade é americana. Passaram a ser pesquisadores, passaram a ser tudo mais. O que aconteceu na Finlândia com a formação de professores? Eles, em guerra com as universidades, também passaram a tornar a formação de professores muito mais profissionalizante. Como era no passado o antigo magistério ou curso normal, e quando a gente passou o curso normal para a universidade, o Darcy Ribeiro dizia para quem queria ouvir: as universidades vão formar as pessoas, vão transformar em pesquisadores etéreos, não vão saber formar para uma profissão tão complexa. E foi o que aconteceu. Se você hoje quer ser professor de matemática, você faz 3 anos e meio de matemática e 6 meses de história da educação, filosofia da educação, sociologia da educação, um estágio que é puramente ritualístico, na maioria das vezes, e você vira, entre aspas, professor. Você não vira professor. Você não se preparou para essa profissão. Então, tudo isso para dizer que isso não acontece a formação para as competências socioemocionais, não acontece porque não se prepara esse futuro professor para ser professor. Agora,
o Conselho Nacional de Educação diz que a partir de agora vai ter que ter mais diálogo entre teoria e prática na formação de professores. Então, eu sou otimista, porque eu acho que nós vamos descobrir que nós temos que formar os professores, inclusive com arte na graduação, porque que é uma coisa mais importante do que, por exemplo, o teatro na formação do professor. O professor vai ter que trabalhar teatro com os alunos, o professor universitário e o professor futuro, professor de criança. Ele vai ter que trabalhar muito teatro, não estou falando nem das outras artes, porque todas elas têm um papel, mas com teatro, com certeza, tem uma expressão em inglês, role playing, representar papéis. Você agora é o aluno, o futuro professor se coloca no lugar de aluno, para ele sentir como é que o aluno vai. E a outra coisa, desculpe, teve uma pesquisa de 2002 sobre a leitura dos professores, ela é antiga, já se passaram 18 anos, mas eu espero que o cenário tenha mudado, organizada pela Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação, que mostrou que 60% dos professores não tinham o hábito de ler livros como atividade de lazer, como atividade de prazer. Quem tem que encantar crianças e adolescentes pela literatura, sobre livros, não tinha aprendido em 2002 a gostar de ler. Eu acho que o cenário mudou um pouco, mas acho que ainda é muito pouco. Muitas políticas públicas foram por esse lado, né? Políticas de organizações, públicas até, assim, estatais e públicas mesmo, né? Públicas... Da sociedade. Não é, e quando a gente fala, voltando até um pouquinho na conversa que a gente estava tendo, sobre a questão da ampliação das ferramentas possíveis, né? Como que um professor consegue... como que um educando consegue absorver essa forma de percepção se o educador dele não necessariamente a possui? E a forma de resolver conflitos que ele vê dentro da sala de aula, por exemplo, é aquela forma cartesiana, aqui, não sei o que, não tem outras formas de interpretação. De conflitos, de, enfim, compartilhamento, de problemas concretos do conteúdo, frustrações, enfim, toda uma série de fatores que aí eu acho que dialoga muito com um ponto que você trouxe, que eu acho essencial. A escola, uma sala de aula, ela não é... Nem nos sonhos mais inimagináveis você consegue conceber uma sala de aula sem ter vivido uma, né? É muito difícil você conceber os tipos de conflito, os tipos de impasse, as angústias, todas essas... Falando um pouco sobre as competências socioemocionais, né, que são colocadas à prova, se você não entra numa sala de aula nessa posição um pouco de não aluno, né, uma posição de educador... Quando essa régua vira, você se vê colocado à prova de uma série de situações que nem todas as teorias da educação conseguiriam suprir, nem todos os teóricos, filósofos, pedagogos, do século XVIII para cá, tem situações que não tem nenhum livro que te ajuda. Você precisa de experiência, você precisa... Como na medicina, como em outras áreas. A gente aprende, o Dewey, que é um filósofo da educação, ele fala que a gente aprende pela experimentação. Ser professor, você também aprende vivendo essa prática. O Chile... já há 7 anos estabeleceu que desde o primeiro ano de faculdade você tem que estar no chão de uma sala de aula observando aulas sendo dadas, depois você vai assumindo pedacinhos de aula, você vai vivenciando aquilo. A insegurança que um professor, e eu lembro desse processo, sente a primeira vez que se defronta com uma sala, é assustadora, porque é a primeira vez. Agora, se você acompanhou isso devagarinho, você constrói um aprendizado. Isso não quer dizer que não tem que ter teoria, não. Sim. Tem que ter diálogo entre a teoria e a prática. É até uma solução de gestão pública isso, né? Você vai aumentar o número de pessoas trabalhando na educação, você colocar toda essa população que está estudando
trabalhando também, quer dizer, de fato, e não simplesmente um estágio ritualístico, como você falou, você vai aumentar a quantidade de oferta de professores, e é o que a gente precisa, não só de qualidade, mas a gente precisa também de professores trabalhando, enriquecendo talvez a diversidade de ideias. Mas para isso, Renato, a gente tem que quebrar um paradigma que é muito presente na formação mais tradicional do professor, a de que o professor é um profissional liberal. Ele não trabalha sozinho. O professor, alguns professores têm muito medo, e alguns com razão, mas tem medo, de quebrar o sacrário da sua sala de aula. Porque, afinal de contas, esse é o meu espaço. Sim, é o teu espaço, lógico, mas você trabalha em equipe. Tem um especialista em educação, em políticas educacionais, chama Michael Fullan, que é do Canadá. Ele é canadense, mas ele trabalha no mundo inteiro. Ajudou a transformar um pouco a educação do Paquistão, para dar exemplos de que ele não está só focado lá. Que ele fala que é o seguinte, que hoje uma das coisas mais importantes a se construir em educação é uma cultura de colaboração entre professores. Então, assistir a aula do outro para dar um feedback, não para vigiar se você está fazendo certo ou errado, para dar dicas para o outro, enriquecer melhores práticas, né? Enriquecer, pensar juntos. Eu visitei escolas em Xangai e cada professor, como parte do seu tempo de formação, tinha que assistir aula de colegas. Então, eles escolhiam de que colegas eles queriam assistir, uns aprendem com os outros. Um professor novo entra numa escola, ele tem um professor mestre, lá em Xangai, que vai assistir suas aulas para dar um retorno. Olha, você ainda aqui pode fazer desse jeito, por que você não pensa dessa maneira? Porque a Xangai tem um desafio enorme, que são 50 alunos por sala no Fundamental 2, não é no ensino médio. E tem uma dinâmica diferente de dar aula para que funcione. É a realidade deles, né? Mas tem muita coisa. Eu acabei não falando da quarta revolução industrial, né? Vamos falar disso, então. Que aí até emendando nesse assunto aqui, quer dizer, aí você tem essas novas ferramentas que nós estamos aprendendo na prática, né? Eu vejo assim, e em níveis diferentes, porque aí o que a gente estava até conversando muito nesse ano, é que criou-se uma nova barreira, uma nova régua de desigualdade, não bastassem todas as que a gente já tem. Agora, você trabalhar remotamente, com internet, com equipamentos apropriados para isso, cada um na sua casa, virou uma nova barreira desigual. A gente evolui nessa questão das tecnologias educacionais? Então, vamos lá. Primeiro, a tecnologia para a educação bíblica é uma maldição e uma bênção. Maldição pelo seguinte, pelo fato que você acabou de apontar, não é todo mundo que tem conectividade, isso vai levar a um brutal aumento da desigualdade educacional. Já está levando. O Brasil já é profundamente desigual em educação. Também porque, com essa tendência da inteligência artificial extinguir postos de trabalho, né, não é brincadeira, tem 2 pesquisadores, o Osborne e o Frey, da Universidade de Oxford, que disseram que até 2030, cerca de 2 bilhões de postos de trabalho vão ser extintos. É numa velocidade sem precedentes em outras revoluções industriais. Naturalmente, outros postos de trabalho serão criados, mas eles vão demandar competências de nível muito mais sofisticado. Então, simplesmente
ter competências de ler e interpretar texto, um pouquinho de raciocínio matemático, um certo repertório cultural, não vai ser mais suficiente. Você vai ter que desenvolver na escola, inclusive no ensino superior, na educação básica e no ensino superior, competência de fazer análises muito mais aprofundadas, pensamento crítico, pensamento sistêmico. Não é à toa, por exemplo, que o Japão passou a introduzir filosofia nas faculdades de engenharia. E não é filosofia só para dar um pouquinho de ética, para eles saberem ética profissional. É pensar de outra maneira, pensamento criativo. Então, de outras coisas que nós estamos falando. Muito bem. Para isso, nós não estamos preparados. E nós, no Brasil, temos uma crise de aprendizagem com competências básicas e desigualdade educacional, tudo isso pré-pandemia, hein? E ainda vem a quarta revolução industrial e demanda competências de nível muito mais sofisticados. Como é que a gente vai fazer? Então, é o lado de maldição da tecnologia. Mas tem um lado que é uma bênção, que é a ideia de que se a gente conseguir um mecanismo de garantir acesso à tecnologia para todos, da mesma maneira que nós tínhamos telefone, eu vivi a década de 60. Ações telefone, de telefone. Telefone era carésimo. Assim, você ser a pessoa da rua que tem telefone, você ganhava um prestígio na sua rua porque você tem telefone. E isso mudou, em meados dos anos 90, virou um serviço público com vistas à universalização. Hoje, eu me lembro bem, em 2009, eu fui na inauguração de uma creche numa comunidade muito, muito vulnerável, muito, muito pobre, e todo mundo tirando foto com celular. Aí eu falei, meu Deus, olha o que aconteceu. Que coisa maluca que nós estamos vivendo. Positiva, porque por que eles também não podem tirar foto com celular? Por que eles não podem ter acesso também? E por que não podem ter acesso à conectividade? Então, ela pode ser uma bênção, sim, se a gente olhar para todo o potencial que o acesso à internet nos traz, de acesso ao conhecimento, de acesso a conexões, de uma mundiais. Vida mundiais. Realmente, para a educação, conectar cidades, já tem muita escola se conectando pela internet com outra escola, e a gente viu na pandemia, se a gente conseguisse conectividade para todos, a aprendizagem durante esse período não é que ia substituir professor, porque nada substitui o presencial, mais rica. Não é que não houve nenhuma aprendizagem em casa para quem não tinha acesso à conectividade. Se usou muito televisão, se usou muito rádio, guias de estudo que foram remetidos às casas. Mas, por ser assíncrono, você não tem a conexão com o professor. Você não pode falar, eu não entendi nada do que o senhor está falando, que você está falando, professor. Né? A gente mesmo teve que reinventar o nosso educativo, né, mano? A gente fez e foi muito interessante, até esses dias a gente teve o retorno até disso, que a gente fez um trabalho de distribuição, primeiro de distribuição de livros da Hilda junto com a cesta básica, né? Não é só comida, é diversão e arte, né? Então a gente distribuiu junto, mas junto com o livro foi primeiro uma cartilhazinha com algumas atividades, e a gente fez a formação dos educadores da organização, e eles fizeram um trabalho na comunidade de mediação, não só de mediação de leitura, mas de criação de expressões artísticas a partir desse trabalho, né? E que deu um retorno, assim, até foi muito emocionante, né, a gente vê o coral, eles cantaram uma música do Zé Cabaleiro que a gente mostrou para ele ontem, foi um negócio, assim, mas que é um negócio que a gente fez, ok, enorme e tal, mas pontual, teria que ser numa escala
de 200 milhões de pessoas. E a gente conseguiu fazer pontual porque a gente também teve muito braço dentro do cenário, né? Então, as educadoras tinham os contatos dos educandos, elas conseguiram construir isso. Não dá para fazer sozinho, né? Não é algo que a gente consegue fazer. Por exemplo, hoje a Secretaria de Educação fala que vai ter um movimento com relação a essa produção. Só que aí você não tem tudo isso, toda essa trajetória que a gente conversou. Você não forma os professores, você não garante o acesso, você não garante que todos os alunos estão inseridos dentro desse contexto, que todos eles estão conseguindo não só acessar a plataforma, mas acompanhar as aulas. Você não garante que eles tenham um ambiente em casa que eles podem, né, dedicar ao estudo, que tem um ambiente exclusivo, não exclusivo, mas direcionado, né, que eles conseguem dedicar um tempo do dia deles para estudar exclusivamente, não tem que fazer nenhuma outra função. Foi um desafio, Amanda, enorme isso, porque, por um lado, houve narrativas meio paralisantes, olha, não dá para fazer nada porque não tem conectividade para todos, né? E a imprensa embarcou um pouco nisso, não vai dar para fazer nada. De fato, ninguém estava preparado. Quem imaginou? Olha, os epidemiologistas diziam que ia durar 4 semanas. Então, imagine nós, educadores, como é que você ia se preparar para ficar? Nós já estamos indo para 9 meses sem aula, né, com escolas fechadas. Então, como é que você se organiza para isso? Nós tivemos que aprender na dor, e foi um processo muito complicado. No começo, os professores não sabiam, eles sabiam navegar nas redes sociais, eles não sabiam usar para fins instrucionais esse material. O computador, o celular. Agora, eu tenho acompanhado as plataformas digitais. Houve um aprendizado aceleradíssimo. Em condições boas? Evidentemente que não. Foi muito sofrimento para muito professor entrou em estresse, mas aprendeu. As crises são oportunidades, Renato e Amanda, por um lado são momentos de muito sofrimento, e essa do coronavírus particularmente, a gente viveu uma crise sanitária horrorosa, ainda vive, econômica, então muita gente perdeu fonte de renda, institucional, porque a democracia está em risco no Brasil, não tem como negar, e uma crise educacional. Então, nesse contexto, houve muito sofrimento, mas também foi fonte de quebra de paradigma, de inovação, e os momentos em que a humanidade mais avançou, por incrível que pareça, foram em momentos de crise, porque a gente tem que sair da zona de conforto. Você está acostumado a fazer as coisas de uma maneira, você só passa a fazer de outra na hora que não tem jeito mesmo, né? Eu acho que essa transposição para o remoto, acho que a reflexão que trouxe de imediato é como as aulas expositivas talvez estejam sendo superestimadas, né? É uma coisa unilateral, então assim, é uma oportunidade da gente criar essa reinvenção. E eu achei muito interessante você dizendo sobre as bênçãos e as maldições. As maldições da quarta revolução, da Revolução 4.0, mas eu acho que também traz escancar uma necessidade, aqui sem colocar juízo de valor se isso é bom ou ruim, mas sobre como a escola vai ter que protagonizar um papel essencial nesse desenvolvimento de pessoas que, né, de uma parcela da população nem chegou ao fim do ensino básico, né? A gente tem uma porcentagem bastante grande de pessoas que abandonaram a escola antes do término do ensino médio, por exemplo. De uma população, assim, em idade economicamente ativa, que tem uma formação reduzida. Então, o quanto a escola também vai ter que estar apta, preparada e ser um ambiente convidativo para que essas pessoas possam voltar e buscar a formação. Isso, exatamente. A questão é nem deixar abandonar e, se possível, trazer de volta aqueles que abandonaram. Se você olhar para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, um deles é específico de educação,
E ele fala nas duas coisas, que você vai ter que garantir qualidade para todos. É muito fácil conseguir qualidade para alguns. O desafiador é qualidade para todos. E promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos também. Então, aqueles que abandonaram a escola, eles têm direito de voltar para a escola e ter uma experiência significativa com a escola. Mas não pode ser essa mesma escola, não faz sentido. Esse indivíduo que, de alguma maneira, largou a escola, ele largou por uma série de frustrações. As pessoas imaginam que as pessoas saíram da escola para trabalhar. Isso é uma parcela ínfima da população que saiu para trabalhar. A maior parte das pessoas que largaram a escola, largaram porque ou sentiam que não estavam aprendendo, ou por um desinteresse profundo, e é uma parcela, as mulheres, especialmente por gravidez na adolescência, né? E porque a escola não soube lidar com a vergonha que aquela menina de 14 anos tem de estar grávida ou de ter que lidar com essa questão. Então, a escola, de alguma maneira, ela dá uma mensagem para aqueles jovens: olha, vocês não são bem-vindos aqui não é lugar para vocês. E isso é muito triste, porque não é um processo consciente. São as habilidades socioemocionais da equipe escola. Né? Como você disse, né, não somos profissionais liberais, é um time gigantesco que, em vários níveis, né, tem ali a escola, o sistema educacional, vários sistemas e todo o conjunto da sociedade como porque assim, muitas vezes, e não me julguem mal, isso não quer dizer que o professor tem consciência ou que ele é maquiavélico nesse processo, muito pelo contrário, ele quer fazer o melhor do seu trabalho. Mas ele foi preparado, a partir das experiências dos professores que ele teve, seja na educação básica dele, professor, na que ele recebeu, seja na educação que ele recebeu na universidade. E o que os professores que ele teve fizeram, em sua grande maioria, talvez reproduzindo, por sua vez, a dos professores que tiveram, aí vai indo geração em geração. Eles ensinam para quem já está motivado. E tem um discurso meritocrático muito cruel que faz o seguinte: bom, mas esses são os que estão se esforçando, eu estou dando aula para quem quer ter aula. Os que não está indo bem é porque você não se esforçou. Esse é um jargão muito culpa é sua. Eu vou dar aula para quem quiser ter, porque eu já sei. Eu já sei. E acontece o seguinte: aquele que não sabe ou que não está motivado por múltiplos fatores. Sim, pode ser que eu ouvi uma professora uma vez de primeiro ano, a criança tem 6 anos, mas é por vagabundagem. Eu falei, mas com 6 anos ninguém é vagabundo. Vamos estabelecer pelo menos Vamos partir desse princípio para começar. Não é por vagabundagem. Aquela criança não fez pré-escola, por exemplo. Não teve todo um trabalho, não formou vínculo afetivo com seus adultos de referência. Uma das coisas mais importantes da primeira infância, e para aprender, a gente tem que ter vínculo afetivo. Então, eu não crio vínculo afetivo. Aí eu vou e tenho uma professora estranha, que por algum fator qualquer, eu sou uma criança feia, ou ela não se conectou comigo. Eu não estou aprendendo, não é porque eu sou... Aí eu vou acumulando não aprendizagens. Lógico que eu vou estar desmotivado. Então tem que ter alguém que preste atenção nessa criança e reconecte essa criança. Fácil de falar, que individualmente, por isso que individualmente pode acontecer universalmente, né? Por isso que ser professor é uma profissão tão complexa que precisa ser valorizada. Ele tem que ser bem formado para isso e tem que ser muito mais valorizado, porque professor não é para ensinar só quem já está motivado, é para ensinar a todos. Ou para pegar a situação das artes. O professor de artes não é para dar aula para aqueles que
são apaixonados pelas artes. Não é para dar aula para quem tem talento artístico, é para trabalhar com todos, inclusive fazer aqueles que não têm, entre aspas, talento artístico, também poderem se expressar. Vale o mesmo para o artista. Não é para o artista fazer arte para quem já gosta da sua arte. Você tem que conquistar as pessoas com a sua arte. E não é para fazer bonitinho porque o que o outro quer. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você precisa trazer as pessoas para participar da arte. Acho que talvez seja... Olha, uma vez eu fui no Gulbenkian, lá em Portugal, na fundação, tinha um quadro que ocupava uma parede inteira, típico do século XIX. E eu vi umas crianças de 3 anos sentadas na frente do quadro e uma professora maravilhosa discutindo com eles a obra de arte. Então, ela falou, aquele português de Portugal, né? Levanta a mão quem viu pintainhos, né? Pintinhos no quadro. Aí, vários, me mostrem onde que estão, o que está acontecendo com os pintainhos, Olha, as crianças não queriam ir embora da frente desse quadro. A gente também, dialogando com o que você falou aqui, tem que aprender a gostar de arte desde pequenininho. E tem como fazer um trabalho bem feito, mesmo com crianças tão pequenas. Isso aí. Gente, nós estamos chegando aqui, já passamos, né, de 1 hora de programa. A gente podia conversar aqui mais umas 2 ou 3, mas a gente sabe que o pessoal... Eu acho que a gente aguentar. vai, quando desligar aqui, nós vamos continuar a gente continua aqui conversar. Conversando. Não, brincadeira. Gente, muitíssimo obrigado. Obrigado, Cláudia, por aceitar nosso convite, por esse papo iluminador mesmo. A gente gostou muito, espero que todo mundo aí tenha gostado também. Volte sempre, está convidada para quando pudermos sair de casa e visitar a Casa do Sol, lá em Campinas. Com muito prazer. Já ouvi falar tanto da Casa do Sol, porque minha filha, a Marina Costin-Fuser, escreveu o livro sobre a Hilda Hilst. Então, para mim é uma referência muito querida. Que foi o nosso programa inaugural de eventos online da Casa do Sol, foi o curso da Marina, foi um sucesso, sei lá, acho que umas 50 pessoas no curso, foi muito legal. E temos agora, inclusive, eu não posso esquecer, tem vários eventos com inscrições abertas, aí tem workshop sobre Hilda Hilst, dia 5 de dezembro. Opa! Cláudia, você tá aí? Eu tô. Vou pegar o gancho, então. Tem um workshop no dia 5 de dezembro, que é exatamente esse programa educativo que nós construímos para passar no programa educativo institucional do Instituto Hilda Hilst. A gente vai dar uma formação pontual para educadores e simpatizantes de educação que quiserem participar com a gente. Então, uma oportunidade super legal se você, professor, coordenador, quer levar um pouquinho dessa percepção de arte para sua escola, dá uma olhadinha lá no Simpla. Tem todo o descritivo e vem com o e-book do livro de Amor Tenho Vivido, que é a base do nosso educativo atualmente, que é um livro que fala sobre as perspectivas de amor que a Hilda abordou ao longo de sua obra. Quer continuar? Não, estava tudo ensaiado, isso aí. Então tá bom. Eu caí de propósito. Além disso, a gente tem segue, né, nessa semana a programação da Curadoria Hilst para Flip, especial Flip. Então amanhã o Renato e o Daniel vão entrevistar Vossa Excelência ao livro e dar um panorama sobre todas as abordagens do mercado editorial, do livro, da produção. Vai ser uma conversa bem legal sobre gestão cultural literária. Na quinta-feira, o André Arruda recebe a Carmen Silva, Carmen que é do Movimento Ocupação 9 de Julho, do MSTC, para ter uma conversa super interessante e trazer também toda a abordagem de cultura independente. Lista. Na sexta-feira, a gente tem a curadoria mais do que especial, em que o Daniel vai receber o Mia Couto aqui na nossa Casa do Sol Digital.
essa imensa honra de receber direto de Moçambique o Mia Couto para conversar com a gente sobre o diálogo dele com a Hilda, sobre as obras dele. Vai ser uma conversa muito, muito legal. Além disso, temos uma programação paralela, não é mesmo, na Flip? 9 da noite, na própria sexta-feira, Teatro Digital do Círculo Hilda Hilst, A Obscena Senhora H. Sim. Muito legal essa peça. No sábado tem o documentário Hilda Hilst Pede Contato, da Gabriela Gribe. E na quarta-feira que vem tem o Chorar de Rir, um filme do Tunico Melo, um melodrama cômico para falar desse gênero tão polêmico e que a gente conhece como novela, mas que transposto para o cinema é uma coisa mais... e o Tunico vem falar sobre isso. Então é isso. Amanda, obrigado, Cláudia. Cláudia, muitíssimo obrigada. Foi um prazer imenso ter você aqui. Por favor, volte sempre, a casa vai estar sempre aberta. E que importante a gente falar sobre parar de olhar para essas mudanças da Revolução 4.0 como algo demonizável e entender o papel central e essencial que a educação tem nessa transição histórica pela qual a gente está passando. Então, muitíssimo obrigada, de verdade, pela presença. Muito obrigada pela conversa. Eu é que agradeço. Muito bom. Então, boa noite a todos e muito obrigada pela interação.